Queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Teologia à Luz da Bíblia. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito relevante, que é a teoria do aniquilacionismo. Algumas denominações têm a sua crença em detrimento aí do aniquilacionismo. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto muito importante, muito relevante para nós aqui do nosso canal Teologia à Luz da Bíblia. O aniquilacionismo é a crença de que os ímpios não irão sofrer eternamente, mas serão aniquilados todos. Para os aniquilacionistas, após o juízo final, as almas serão lançadas no lago de fogo e enxofre e, por fim, tudo será aniquilado, ou seja, abolindo o sofrimento eterno. Mas será que essa crença, será que essa teoria está em harmonia com as Sagradas Escrituras? Será que essa ideia, essa teoria, esse entendimento está em harmonia com as palavras de Jesus? Eu vou usar um versículo aqui em Mateus 10, verso 28, que diz: E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, grave isso, fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa expressão fazer perecer, no grego ela se pronuncia por apólime, e apólime tem vários significados. E uma delas é fazer morrer, né, a morte eterna, castigo eterno e levando à exclusão do reino do Messias. Ou seja, essa expressão apólime, ela refere-se à morte eterna, castigo eterno, levando à exclusão do reino do Messias. De fato, há muitas referências relacionadas que corroboram com essa defesa que a alma de fato será atormentada para todo sempre. Por exemplo, Marcos 9, verso 43 a 48 e Apocalipse 20, verso 10 e verso 14 e verso 15. Essas referências, diante de tantas passagens na Bíblia, eu deixei sistematizado para vocês aí depois estar lendo, acompanhando aí na sua casa, aí, visualizando melhor. Mas, em especial, quero falar sobre Mateus 10, verso 28. E não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mostrando claramente aqui que essa expressão fazer perecer, conhecida como apólime, no grego aí é morte eterna, castigo eterno, levando à exclusão do reino do Messias. Ou seja, o aniquilacionismo tem a sua crença que, após ali o juízo final, as almas de fato ali serão destinadas ao lago de fogo e enxofre, onde estará o inferno, a besta, o diabo, enfim, etc. E ali, de fato, após aquele episódio, ali será eliminado o sofrimento eterno, vai ser abolido. Mas as palavras de Jesus deixam bem claro aqui essa expressão fazer perecer, que dá a ideia de um castigo eterno, ou seja, que será atormentado para todo sempre. Quando a gente vai em Apocalipse 20, verso 10, a Bíblia diz: E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E a morte e o inferno, verso 14, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Ao verso 15. E aquele que não foi achado no livro escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, o lago de fogo seria a segunda morte, e aí iniciaria aquela etapa de um castigo eterno. O aniquilacionismo tem a sua crença que não haverá o castigo eterno, não haverá uma punição eterna. Mas diante da Escritura, diante das palavras de Cristo, nós vemos claramente um castigo eterno. Então, diante de tantos textos, fica difícil defender ou acreditar que a alma será poupada de sofrer eternamente. Defender a mortalidade da alma, né, é ir contra as palavras de Jesus. Então, esse foi o nosso assunto aí, um assunto breve aí, falando sobre a doutrina do aniquilacionismo, que não tem de fato harmonia, não tem peso bíblico diante das palavras de Jesus, diante dos textos
os versículos mencionados, ou seja, a Bíblia está de fato aí recheada de versículos, de textos que dão basamento para defender sobre a imortalidade da alma, ou seja, a alma não morre. Deus os abençoe e eu te aguardo no mais um vídeo do nosso canal Teologia à Luz da Bíblia. Glória a Deus.